A semana começa com expectativa pela votação no plenário da Câmara de propostas na área de segurança pública. Mas antes disso, 3 medidas provisórias aguardam a análise dos deputados. A gente conversa com a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Olá, Dini, boa noite. Dini, muitos assuntos importantes aí na pauta do plenário da Câmara. Vamos começar falando das medidas provisórias? Vamos sim, Jaciene, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui pela TV Câmara. Jaciene, olha, essas medidas provisórias, as 3 que já estão na pauta do plenário da Câmara, elas estão com um tempo bem apertado de vencimento. Para você ter uma ideia, a primeira delas já perde a validade na quarta-feira. Então, ela vai entrar em pauta amanhã e precisa ser aprovada tanto por deputados como por senadores até quarta-feira, para não perder a força de lei, né? Mas as outras 2 também estão com prazo apertado. Elas têm a validade só até semana que vem. Então, os deputados também precisariam correr aí na análise delas para não perder a validade, não perder a força de lei. Vamos ver na reportagem um pouquinho mais de detalhes a respeito disso? Vamos lá. A primeira das medidas provisórias trata de facilitar a vida dos estados endividados na hora de renegociar o que devem junto ao governo federal. O texto retira 6 condições que os estados deviam cumprir para a renegociação, entre elas a comprovação de estar em dia com o FGTS dos funcionários. A MP está com os dias contados. Perde força de lei nesta quarta-feira se até lá não for aprovada por deputados e depois pelos senadores. A segunda medida provisória da fila é a que amplia o financiamento para os pequenos empresários, o chamado Programa de Microcrédito Produtivo. E a última MP trata de prorrogar o prazo para que empresas e produtores do agronegócio façam a adesão ao Programa de Renegociação de Dívidas junto ao governo federal, o chamado Refis Rural. Apesar das medidas provisórias, o debate que deve concentrar mais atenção dos deputados é o que envolve segurança pública, assunto considerado prioritário pelas autoridades no momento. O presidente da Câmara disse que vai tentar votar propostas da área no plenário nesta semana. Na terça a gente vai ter uma reunião importante de manhã. Estamos discutindo os primeiros 2, 3 projetos, como já disse, o Sistema Integrado de Segurança Pública, o anteprojeto do ministro Alexandre Moraes e o projeto de lei de execuções penais que veio do Senado. Nós estamos discutindo aquilo que nós entendemos que pode ser modificado, aonde a legislação pode, essa legislação pode ajudar mais, né, no combate ao crime. E também na terça de manhã eu acho que esses 3 projetos, pelo menos o Sistema Integrado e a lei de execuções penais, estarão prontos para que eu possa levar para a discussão dos líderes e, se possível, na própria semana que vem a gente possa começar a discuti-los. Acho que também tem um peso importante, tem uma urgência importante, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Outra proposta que está para ser avaliada pelos deputados é a criação de regras para os aplicativos de transporte de passageiros, Uber e 99, por exemplo. O Congresso não vai fugir desse debate. Eu acredito que a gente vai enfrentar essas votações aqui sim, porque elas são necessárias e fundamentais para a sociedade. A oferta é muito mais alta, então é quase um trabalho que vai levar a jornadas super exaustivas que não tem rendimento. Então é uma situação difícil, tem países que inclusive rejeitaram essa proposta, países do primeiro mundo, né? Então nós temos que discutir isso com calma aqui na Câmara dos Deputados. São projetos, né, polêmicos, que vai demandar aqui um debate bem mais demorado, mas eu acredito que será votado tranquilamente, não vai ter um impasse que não leva a sua conclusão. Jaciene, vamos começar a falar só um pouquinho dessa questão dos aplicativos de transporte. Essa polêmica entre Uber e táxi já vem rolando aí no ano passado inteiro e agora parece que está no capítulo final aqui do Congresso Nacional, né? Vale a gente destacar que o que os deputados vão analisar aqui essa semana são as alterações que os senadores fizeram no projeto. Então, não será o projeto como um todo, mas serão as alterações que os senadores fizeram e trouxe mudança, né, frente ao texto que tinha sido aprovado aqui na Câmara. Entre eles, um ponto super importante, que é aquela questão que exigia que os transportes por aplicativos, aí a gente coloca o Uber, Cabify, 99, eles teriam que ter placas vermelhas e também o motorista deveria ser o dono do carro. Isso foi mudado lá no Senado, foi retirado. Agora os deputados é que vão bater o martelo. Olha,
qual o texto que vai ser de fato mandado para sanção? O que a gente aprovou aqui ou os que os senadores mudanças, né, aprovaram lá? Vai precisar ou não vai precisar ter placa vermelha? Esse é apenas um dos pontos que mudou aí no texto. Então, vai ter provavelmente aí uma grande mobilização essa semana aí a respeito disso. Só mais uma palavrinha que eu queria dar a respeito dos projetos de segurança. A gente ouviu o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente aqui da Câmara, falando a respeito do Sistema Único de Segurança. O que seria isso? É uma espécie de SUS, assim como já existe para a saúde, o Sistema Único de Saúde, seria um SUS, só que da área de segurança. Qual é o grande objetivo dessa proposta? Fazer com que os entes de segurança, os órgãos de segurança, conversem entre si. Que a Polícia Militar converse com a Polícia Civil, que converse com a Força Nacional, que converse com a Secretaria Nacional de Segurança e todo isso trabalhe em conjunto em prol da situação, da população, né? Da segurança, claro. E isso haja uma certa coordenação entre essas ações, que é uma das grandes reclamações hoje de quem acompanha o trabalho de segurança pública, que diz que os órgãos eles não têm essa integração, né? O outro ponto que também deve entrar em votação é um que trata da execução das penas, não é a pena em si, não é endurecer o quanto que o criminoso vai ficar na cadeia por causa de um crime, mas sim de que forma que a pena é cumprida aí nos presídios e penitenciárias brasileiras, né? Tem um outro projeto que a gente não chegou a falar, que é do furto de caixas eletrônicos. Esse também já estava na pauta desde a semana passada e também pode ser votado essa semana. A gente preparou um esqueminha, eu já falei quase tudo, mas só para a gente ver se a gente não esqueceu nada, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Olha lá, as 3 medidas provisórias, né? Aquela primeira que trata de retirar, então, alguns requisitos para os estados de fato assinarem os contratos, porque eles estão com dificuldade de assinar o contrato junto ao governo federal para a renegociação das dívidas. De dívidas, né? Isso. Esse microcrédito é mudança de regra, aumentando aí quem pode pegar esse microcrédito, que é um crédito mais fácil, mais barato para pequenos empresários. O Refis Rural é a renegociação de dívidas de produtores e de empresas do agronegócio, né? Estendendo aí o prazo de adesão. Esse transporte pelo aplicativo, é o que a gente falou agora, né? O Sistema Nacional de Segurança, questão das penas também, do cumprimento das penas, e ali tem 2 pautas de economia. Uma é o cadastro positivo e a outra é duplicatas eletrônicas. Esses 2 projetos, eles não estão na pauta oficial, tá? Mas eles foram falados pelo presidente na semana passada que pode ser que venham a ser discutidos também no plenário. O cadastro positivo é um cadastro que já existe desde 2011, mas ele não pegou muito. Qual é a ideia? Igual aquele cadastro de nome sujo, tem um cadastro de nome limpo. Quem tem um cadastro nesse cadastro limpo, né, que é o cadastro positivo, teria acesso a empréstimo com juros mais baratos. Agora, sim, e a duplicata eletrônica, só para a gente finalizar, é uma forma de garantir melhor a forma de pagamento. A duplicata ela é uma forma mais fácil de cobrar, né? Então ela não precisa ser protestada. Então um dos requisitos aí, um pedido do mercado também para facilitar os empréstimos. São muitos assuntos, como a gente já disse aqui, né, Dini? E amanhã, após na reunião de líderes, né? Será batido o martelo, então, do que realmente vai à votação no plenário nesta terça-feira, né? Exatamente. Os líderes partidários amanhã vão se reunir e vão definir o que, de fato, tem prioridade para essa semana, já que é muita coisa, né? Tá certo. Dini, muito obrigada pelas informações. Boa noite. É sempre um prazer, Jace. Boa noite a todo mundo.